Nesta semana nós tivemos a confirmação, a liberação por parte da Anvisa da aplicação da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, aqui de São Paulo, a liberação dessas doses para as crianças entre 3 e 5 anos de idade. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a epidemiologista Carla Domingues. Ela foi coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde de 2011 até 2019 e com frequência conversa conosco, né, doutora Carla? Primeiramente, bom dia para a senhora, obrigada por nos atender e conversa conosco reforçando justamente a importância da vacinação para as crianças. Essa faixa etária vai ser fundamental a vacinação dessas crianças neste momento, não, doutora? Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia, Carla. É um prazer estar falando com vocês novamente e com seus ouvintes. Com certeza, Carla, nós temos agora a liberação para a faixa etária de 3 a 5 anos. As crianças continuavam desprotegidas, com risco de ter a Covid, ter complicações, infelizmente o óbito, e nós estamos vendo ainda sequelas longas, né, que a gente chama da Covid longa, também nas crianças, né, com problemas neurológicos graves, e que nós vamos ter agora a oportunidade de proteger as nossas crianças, né, no momento que nós estamos tendo o aumento da transmissão da Covid. Por um grande momento, né, doutora, a gente teve isso sendo discutido, né, das crianças como vetores, né, porque, enfim, voltaram às aulas presenciais e as crianças têm mais dificuldade ali para manter uma máscara, ter um cuidado com álcool em gel, né, a higiene das mãos e tudo. Isso também pode trazer, quer dizer, vacinar as crianças também é segurança para pais, mães, responsáveis, professores, né, a gente está falando de um ciclo muito maior do que simplesmente um grupo apenas recebendo vacina, né? Acho que esse é um ponto fundamental que você está trazendo para a gente conversar com os ouvintes, né? Nós estamos vendo o aumento de casos em escolas, tendo que fechar de novo a escola, muitas tendo que voltar o estudo online, que é desastroso nesse momento para as crianças. As crianças precisam se socializar, porque é dessa forma que elas criam o convívio, né, entre os outros amigos e principalmente estimula o desenvolvimento da criança. Então, a gente ficar com as crianças em casa é um prejuízo gigantesco, né? E nós estamos vendo que agora liberou a volta a todas as atividades e principalmente a utilização da máscara não está sendo mais recomendada em ambientes fechados. Então, as crianças ficam 4, 5 horas dentro do ambiente de uma sala de aula, muitas vezes com pouca ventilação. Então, é sim fundamental que as crianças estejam vacinadas nesse momento. E aí a gente está falando agora de uma cobertura maior, né, já que há um rótulo novo, né, para que essas crianças possam ser imunizadas. E eu queria abordar ainda a questão da segurança, porque já estamos em julho de 2022 e ainda se discute rótulo, né, marca de vacina, e a gente está falando de pesquisas que foram realizadas por instituições de alto gabarito, né, doutor? O Instituto Butantan, a Fiocruz, a própria Anvisa como instituição para analisar todos esses dados, analisar os papéis e liberar a aplicação da vacina, e que outros países já aplicaram também, né, a Coronavac nessa faixa etária. Quer dizer, em um momento em que a gente tem visto a vacinação como um todo cair, acho que em toda a faixa da população, mas principalmente a vacinação infantil no país, por algum motivo, né? É importante ressaltar que essas vacinas são seguras e eficazes, né? Não tem a menor dúvida disso, né? É inacreditável que depois de nós estarmos vendo bilhões de pessoas sendo vacinadas no mundo, de vermos o impacto que foi a vacinação. Nós temos, antes da vacinação, com milhões de casos e óbitos acontecendo em todo o mundo. Depois da vacinação, uma queda vertiginosa da ocorrência dos casos. Nós estamos hoje podendo voltar ao convívio social, ao trabalho, às festas com nossos amigos, né, às atividades fora de casa, justamente porque nós tivemos a vacinação. Então, nesse momento, é preciso, né, que os adultos se conscientizem que só o esquema inicial de 2 doses não é suficiente para que a gente evite, né, os casos graves e os óbitos. Precisamos fazer com que todo mundo tenha o 3º reforço, o 4º reforço quando ele estiver liberado para cada faixa etária, e agora, no momento, vacinarmos as crianças com 2 doses, né?
Como você está falando da segurança, né, os estudos demonstram que nós temos sim a vacina Coronavac para essa faixa etária de 3 a 5 anos, uma vacina extremamente segura. Ela é feita com vírus inativado, que é um vírus morto. Então, não é possível a vacina dar a doença, criar a doença na pessoa, né? E quando acontecem os eventos adversos, eles são extremamente leves, do local, um pouco de febre, mas o que a gente vê é que a maioria das crianças não tem nenhuma reação, né? Não há nenhum registro de um caso grave de evento adverso relacionado à vacina. Então, sim, nós estamos diante de uma vacina extremamente segura e eficaz que vai proteger a saúde das nossas crianças. Só para trazer um número, Carla, desculpa antes de você perguntar, né? Aqui no Brasil esses dados revelaram que as reações à vacina Coronavac são consideradas raras e raríssimas e que foram mais de 103 milhões de doses analisadas, né, de pessoas que tomaram vacina e tiveram ali um acompanhamento. Acho que é um universo grande ali, é uma amostragem grande, né, para mostrar que não é bem assim em relação à insegurança com a vacina, né? Não tem motivo para isso. Exatamente, Ivan. Os números falam por si só, né? Nós estamos falando de milhões de pessoas vacinadas, milhões de pessoas protegidas, sem a ocorrência de eventos adversos, né? Então, o que a gente preocupa nesse momento? São as fake news que ficam circulando nas redes sociais, né? Com notícias que não têm nenhuma base científica, né? Dizendo que vacinas fazem mal. Não, as vacinas protegem e salvam vidas. Doutora, bom, a gente citou aqui que a doutora Carla Domingues, ela foi coordenadora do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, de 2011 até 2019, que foi um período onde houve muitos avanços, né, avanços importantes na vacinação contra muitas doenças. Sempre a gente participou, né, doutora, de campanhas nacionais que eram encabeçadas pelo governo federal, onde havia um norte muito claro. E durante a pandemia o que aconteceu foi muita confusão, muito em função de disputa política entre governos regionais, governo federal. Pergunto para a senhora se isso, neste momento, pode atrapalhar a vacinação dessa faixa que é tão importante, né? E qual seria a estratégia ideal na avaliação da senhora que tem experiência real nessa área? Primeiro, a estratégia ideal é que o Programa Nacional de Imunizações seja o condutor desta política de vacinação, estimulando e orientando estados e municípios como deve ser feito, né? Indo para a televisão, para o rádio, para os meios de comunicação, chamando, né, conclamando os pais a levarem seus filhos para serem vacinados. É isso que a gente espera do Ministério da Saúde, que ele cumpra o seu papel de liderança, de chamar a população para ser vacinada, né? E principalmente, né, que haja uma relação, né, harmoniosa com estados e municípios, porque é dessa forma que a gente constrói o Sistema Único de Saúde, né? O Ministério da Saúde trabalhando numa ação coparticipativa com estados e municípios, orientando a população e não o que a gente viu na primeira etapa, né? Aquela desinformação, aquela confusão, cada ente falando uma coisa, a população completamente desorientada, sem saber o que deveria seguir. Felizmente, isso já diminuiu, quase a gente não vê mais, né? O Ministério da Saúde tem orientado adequadamente como deve ser feito as vacinações. A medida, 2 dias depois de que a Anvisa liberou, o Ministério da Saúde disse que já vai soltar uma nota dizendo que a vacina vai estar liberada para as crianças. Então é isso que a gente espera, né? Que essa coordenação do Ministério da Saúde seja feita de forma célere, rápida, né? E que estados e municípios sigam as orientações para que a gente possa trazer a população para ser vacinada e ela com segurança, como sempre foi feito nesses quase 50 anos da história do Programa Nacional de Imunizações. Nós temos um programa exitoso, né? Já erradicamos a polio, com várias doenças eliminadas e controladas, justamente porque nós temos esse programa que faz com que a população entenda a importância do comparecimento toda vez que o Ministério da Saúde chama para a população para ser vacinada. E eu espero, né, e acredito que com a vacina da criança, agora vai ser da mesma forma. E é um problema mundial. E ontem a OMS e as Nações Unidas divulgaram números de que nos últimos 30 anos é a maior queda contínua na vacinação infantil. A gente precisa mudar esse número. O Brasil está entre os 10 países no mundo com mais crianças com a vacinação atrasada. A gente conversou aqui na Band News FM com a Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, doutora em Medicina Tropical na Universidade Johns Hopkins. Doutora, obrigado. Sempre bem-vinda aqui na Band News FM. Valeu aí pela atenção com o nosso ouvinte. Bom dia.